Boa tarde a todos. Já temos quórum para início dos trabalhos da 9ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Curitiba. Em primeiro momento, agradecendo aqui a presença do vereador Toninho da Farmácia, Rodrigo Braga Reis, Dalton Borba e Amália Tortato, acho que não chegou nenhum vereador. Dando sequência, então, precisamos deliberar sobre a inclusão em pauta dos itens 16 e 17, que não foram previstos. Então, pergunto a Vossas Excelências se são favoráveis. Os favoráveis permanecem como estão. Então, está aprovado, então, a inclusão dos itens 16 e 17, o 16.5.3.2023 e o 17.97.1.2023. Também gostaria de informar que temos 3 projetos que não poderão ser solicitadas vistas, tendo em vista que o tempo... já foram pedidos vistas, mas o tempo decorrido dentro da comissão está expirando. Então, se a gente pedir vistas, eles sairão da comissão sem parecer, o que não é nunca desejável. Então, o item 12 é o PL 5.23/2023, vence dia 8 de maio. O item 15 é o projeto 2.1/2023, vence dia 3 de maio. E o item 16 é o 5.3/2023, vence em 8 de maio também. E aproveitando, então, como todo início de reunião, pergunto aos vereadores se há algum projeto que desejam pedir vistas. Vereador Dalton Borba. Eu quero do projeto número 3 da pauta, senhor presidente. Mauro Inácio está nos acompanhando de forma virtual. Vereadora Amália deseja fazer pedido de vistas de algum projeto? Vereador Toninho? Vereador Rodrigo Braga Reis? Eu desejo fazer o pedido de vistas do projeto número 1 da pauta, que é o 5.186/2022. Oi? Ezequias ainda não, mas ele pediu o link, eu mandei, mas ele falou que acho que já ia chegar a tempo. Mas eu mandei. Mas ele não... E também o projeto número 5 da pauta, que é o projeto 5.30/2023. Você pediu o número 5, né? 5 da pauta, Então, encerrados os pedidos de vista da reunião, dando sequência, passamos de imediato a palavra à vereadora Amália Tortato para que faça a leitura do parecer do projeto número 2 da pauta, que é o 14.45/2022. Obrigada, presidente. Esse é um projeto de iniciativa da vereadora Sargento Tânia Guerreiro, que visa conceder o título de utilidade pública à Casa do Filho Pródigo. Nós havíamos feito alguns apontamentos com relação à documentação faltante. Algumas dessas documentações já foram inseridas, porém, no estatuto ainda consta uma modificação que precisa ser feita devido à nossa exigência legislativa municipal. No artigo 49 do estatuto, ele prevê a possibilidade de instituir remuneração para os dirigentes da entidade, coisa que é vedada pela nossa legislação municipal. Por isso, nós estamos fazendo um parecer pela devolução à autora, para que a entidade tenha a possibilidade de mudar o seu estatuto ou suprimir esse artigo para que fique adequado à nossa legislação municipal, especialmente a Lei Complementar 117 de 2020. Então, parecer pela devolução. Muito obrigado, vereadora Amália. Está em discussão. Nós estamos com um pequeno problema técnico, apesar de ter quórum aqui, acho que para votar o parecer, não tem nenhuma dissidência. Os 2 vereadores que estavam acompanhando de maneira online perderam o link, eles estão refazendo. Mas acredito que... voltou. Acredito que a gente possa passar para a votação, temos 5 vereadores, só um parecer pela tramitação com a emenda. Devolução ao autor, perdão, eu li o item 1. Posso fazer a leitura? Pode.
Pode ser, ou senão eu passo para os meus, enquanto ele não chega. Já temos a quantidade de votos suficientes. Foi aprovado o parecer da vereadora Amália pela devolução ao autor, eu me corrigindo aqui. Passamos ao próximo projeto da pauta, o projeto vereador da professora Josete, o 14/3/2023, a relatoria do vereador Ângelo Vagnoni. Passo a leitura, tendo o pedido da assessoria do vereador Vagnoni, que está a caminho. O projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, 14/3/2023, declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento, Capacitação e Projetos Sociais. Tem um parecer bastante começando aqui. Vamos lá. Vou dar uma... Tem um voto separado do vereador Dalton Borba também, né? Eu vou declinar do meu voto. Tá, então vou ler o parecer aqui da vereadora Josete, do professor Ângelo Vagnoni. Trata-se de proposição, já foi lido, manifestação. Nos autos do processo eletrônico, em comento, consta a informação da Divisão de Apoio Procedimental, registrando que não foi localizada proposição similar. Por sua vez, a seção de referência legislativa informa que não foi encontrada legislação pertinente, portanto, não há óbice para que se proceda à regular tramitação. Quanto à constitucionalidade formal, a proposição se apresenta adequada, na medida em que se utiliza da espécie normativa pertinente, não há vista iniciativa. Quanto à constitucionalidade material e conformidade legal, repise-se que a regulamentação de declarações de utilidade pública é feita pela Lei Complementar 117, de 29 de junho de 2020. Na instrução 52/23, a Projuris apontou que não houve atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 2º da Lei Complementar 117 de 2020, uma vez que o artigo 69 do Estatuto prevê a possibilidade de remuneração dos dirigentes e não aprova, através da ata assinada pelos dirigentes da organização da sociedade civil registrada em cartório, do cumprimento dos parágrafos 7º e 8º do artigo 2º da Lei Complementar 117. E também não foi juntado relatório detalhado das atividades da organização social, como exige o inciso 6º do artigo 4º do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar. Observe-se que na data de 23 de fevereiro, a vereadora Josete formulou o requerimento de anexação de documentos, acostando à proposição documento de apresentação da organização da sociedade civil, onde consta a descrição e objetivo da atividade. Além disso, buscando sanar os vícios apontados pela Projuris, a vereadora também formulou requerimento de anexação do documento. Nesta oportunidade foram juntadas fotografias e informações complementares sobre as atividades e prestações de serviço para a comunidade. Portanto, nota-se que, a partir da anexação dos documentos, foram sanados os vícios apontados pela Projuris, estando presentes todos os requisitos legais necessários pela tramitação. Pelo exposto, parecer pela tramitação, devendo passar pela Comissão de Saúde e Bem-Estar Social. É o relatório, parecer do vereador Ângelo Vagnoni. Está em discussão, o vereador Dalton Borba deseja declinar do seu voto separado? O voto em separado era por conta da ausência de alguns documentos, senhor presidente, mas eles foram juntados, então eu retiro meu voto em separado. Então, Presidente, parece que consta também o voto em separado de minha autoria, pela mesma razão do voto do vereador professor Dalton, mas pela mesma razão eu também retiro meu voto em separado. Vamos seguir o relator. Muito obrigado. Então, tendo todas as dúvidas sanadas, passamos à votação. Temos apenas um parecer, que é parecer pela tramitação, parecer do vereador Ângelo Vagnoni. Pedir vistas. Já temos a quantidade de votos suficientes, foi aprovado o parecer. Passamos ao próximo projeto da pauta. O 5 foi pedido vistas, é o 6. Projeto número 6 da pauta, 5.114 de 2022. Minha relatoria passa a leitura. Projeto que institui a parceria para atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Divisão de Apoio Procedimental informou a existência de proposição similar 5.191 da iniciativa do vereador Zezinho Sabará, cuja proposta está arquivada. Em 2 de agosto de 2022, por sinal data do meu aniversário, foi o projeto submetido para esta comissão, cuja relatoria do vereador Pierre Petruziello foi pela devolução ao autor para adequação da proposta, sendo apresentado o substitutivo geral 31/6/2023, em 15 de março. Projuris emitiu parecer opinando pela regularidade formal e material da proposta. Passamos ao parecer após o breve relatório. O presente projeto de iniciativa do vereador tem finalidade de instituir a parceria de atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Compete-se à comissão analisar a questão constitucional
De início, cumpre observar que o artigo 1º, que demonstra a imprecisão do termo ao utilizar aspas para instituir a vinculação social, que pode conferir duplo sentido ao texto, segundo o artigo 11, inciso 2º, a linha C da Lei Complementar 95 e 98. E, aparentemente, também há vício de texto que suprimiu a proposição, entre aspas, de, cuja palavra é essencial para dar continuidade linguística dependente de estabelecer situação de vulnerabilidade indicada no trecho que foi negritado abaixo. O artigo 1º fica instituída a chamada, entre aspas, vinculação social, fecha aspas, em que a receita das multas decorrentes de infrações administrativas do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, são destinadas ao desenvolvimento de projetos e programas para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município de Curitiba. Então, falta o de, situação de vulnerabilidade, né, que a gente faz essa argumentação. Ainda para que não seja dado trâmite a um projeto de lei que pode revelar materialmente inconstitucional em razão da ingerência do Poder Legislativo nas atividades administrativas municipais, de modo a infringir o princípio da separação harmônica dos poderes, se faz necessária a manifestação do Poder Executivo. Portanto, parecer por mais informações do Poder Executivo quanto ao projeto de lei nos termos regimentais. Está em discussão o parecer que foi lido. Não havendo discussão, passamos de imediato à votação. Vereadores, registrem os votos no sistema. Não, só se ele for fazer a leitura, o Mauro. Se eu puder não olhar para a cara feia dele. Já temos a quantidade de votos suficientes registradas no sistema, então foi aprovado o parecer por mais informações. Passamos, então, ao projeto número 7 da pauta, iniciativa da Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Passamos à leitura do parecer. Não, é bem curto. Não, os pareceres de todos os premiados, acho que não. Então, a Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, iniciativa que reúne as indicações para a concessão do Prêmio Papa João Paulo II. Então, é previsto no artigo 20, artigo inciso 21, parágrafo 21 da Lei Orgânica do Município de Curitiba, que prevê competência privativa da Câmara Municipal conceder honrarias a pessoas que reconhecidas e comprovadamente tenham prestado serviços relevantes ao município. Por sua vez, a Lei Complementar 109 regulamenta a concessão de honrarias, dispõe no artigo 11, que será otorgado para pessoas físicas ou jurídicas não governamentais que se destacam em atividades de apoio às causas que são defendidas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda o artigo 3º do diploma legal supracitado, bem como o artigo 205, mencionam que as indicações devem estar acompanhadas de justificativas escritas, com dados biográficos suficientes para evidenciar o mérito do homenageado. Quanto às justificativas e dados biográficos, entendo que todas as proposições anexadas no projeto encontram-se suficientemente supridas, mas é necessário uma análise minuciosa quanto ao cronograma de apresentação das indicações, tal como previsto no artigo 4º do parágrafo 1º da Lei Complementar 109. Parágrafo 1º, cada vereador poderá apresentar apenas uma indicação de cada espécie por sessão legislativa, podendo cada indicação contemplar apenas um único nome, obedecendo o seguinte cronograma: até 15 de fevereiro de cada ano, para o profissional do ano, Papa João Paulo II e Ecologia e Ambientalismo. Nesse sentido, observo que o vereador Hernani indicou tempestivamente o padre Alexandre Correia Lopes, cuja personalidade havia sido homenageada em outra sessão, Decreto Legislativo 21 de 2012, e por esta razão solicitou pedido de substituição, mas o que restou prejudicado dada a impossibilidade de alteração do homenageado. Logo, entendo que deva ser suprimido o inciso 22 do artigo 1º do projeto de decreto legislativo. Quanto aos mais, o artigo 7º da complementar 109 veda a concessão de honrarias exercentes de mandato letivo e ocupantes de cargos de provimento em comissão, como é o caso de Eliseu Sebastião Rocha, pelo que deve também ser suprimido o inciso 6º do decreto que analisamos nesse momento. Logo, por considerar a supressão acima, sugere-se emenda modificativa para que o decreto passe a vigorar com a seguinte redação: o artigo 1º consta ali com o nome das pessoas que devem ser homenageadas. Então, diante do disposto, somos pelo trâmite do projeto de decreto legislativo Prêmio Papa João Paulo II. Está em discussão? Encerrada a discussão, passamos à votação.
Temos a quantidade de votos suficiente já? Já? Então foi aprovado o parecer. Próximo projeto da pauta, o projeto número 8, é o 552/2023. É a iniciativa do prefeito, altera dispositivo da Lei 15.650, de 17 de junho, e autoriza o Poder Executivo a adquirir do IPMC os imóveis que especifica e a doar os imóveis especificados ao ICS. Você quer pedir vistas, vereador? Então, solicite vistas aí. O vereador Dalton Borba solicita vistas do projeto número 8 da pauta. Já foi feito o pedido? Já, né? Então passamos ao item 9 da pauta, projeto 528/2023. O pastor Marciano Alves é o autor, o relator é o Dalton Borba. Tem a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, trata-se de um projeto de lei ordinária de autoria do vereador pastor Marciano Alves, que concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, insuficiência renal aguda ou crônica grave, paciente de hemodiálise e de seus dependentes das providências. Senhor presidente, de forma célere, eu quero dizer que, embora seja um projeto muito bem intencionado, sem dúvida nenhuma, ele tem um vício aqui que é insanável, completamente insanável, que é um vício de competência para legislar nos moldes que está posto aqui, razão pela qual, então, nós pedimos o arquivamento desse projeto. Muito obrigado, vereador Dalton Borba, pela célere leitura. Agradeço também a presença do vereador Ângelo Vagnoni, sempre muito bem-vindo. Passamos, então, à discussão. Não há discussão. Passamos à votação do parecer pelo arquivamento da proposição 528/2023. O vereador ele pode mandar como sugestão ao executivo, né? Nem isso. Não pode? Lei complementar. Já temos a quantidade de votos suficientes. Foi, então, arquivado o projeto 528, devido ao parecer do vereador Dalton Borba. Passamos ao próximo, é o projeto 10 da pauta, o 516/2023, iniciativa da Amália Tortato, vereador Dalton Borba, parecer, e tem um voto separado também. Senhor presidente, esse projeto é o projeto 005/0016/2023, de autoria da vereadora Amália Tortato. Altera o inciso 3º do artigo 61 da Lei 15.852, de 1º de julho de 2021, e revoga a Lei 14.342, de 5 de novembro de 2023, que proíbe a queima de resíduos de qualquer material orgânico ou inorgânico no município de Curitiba e da providências. Também, de forma rápida, senhor presidente, após a análise dessa proposta legislativa, nós não conseguimos visualizar nenhum vício que venha comprometer a constitucionalidade, seja sob o ponto de vista material ou formal do projeto, razão pela qual nós votamos aqui pelo trâmite regimental. Obrigado, vereador. Passo, então, a leitura do voto separado de minha autoria. Trata-se de projeto de lei, já foi mencionado, né? Segundo a justificativa autor do projeto, a vedação da queima dos resíduos trazidos pela Lei 14.342, de 5 de novembro de 2013, está contida na Lei 15.852, de 1º de julho de 2021. Logo, se mostra desnecessária a vigência daquela legislação. Ainda em razão da revogação proposta, há necessidade de adequar o artigo 61, inciso 3, da Lei Municipal 15.852, para acrescentar a expressão ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para esta finalidade, em consonância com a lei federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em que pese a necessidade de análise sobre os aspectos atinentes à comissão, cumpre observar que a relevância do tema, queima de resíduos, é de interesse da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Portanto, parecer por mais informações à Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que se manifeste sobre o projeto. Feita a leitura dos dois pareceres, passamos à discussão. Vereadora Amália Tortato tem a palavra. Obrigada, presidente. Esse é um projeto de minha autoria que visa adequar a legislação municipal ao que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje, a nossa lei municipal ela é mais restritiva do que a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, o que me parece, em seu parecer, vai em desacordo ao que diz o nosso regimento interno em seu artigo 61, que diz que essa comissão deve, ao que se refere aos incisos 2 e
4 poderá unicamente encaminhar pedidos que versem sobre a constitucionalidade e legalidade da matéria de maneira fundamentada. E ao que me parece, em seu parecer, Vossa Excelência gostaria de ter informações com relação à Secretaria de Meio Ambiente relacionadas ao mérito da proposta e não relacionadas à constitucionalidade da matéria, que é o que cabe a nós analisarmos aqui nesta comissão. Portanto, no parecer do relator, do vereador professor Dalton, já consta a necessidade desse projeto passar pela Comissão de Meio Ambiente, e a minha sugestão seja que naquela comissão sejam feitos os pedidos de informações relacionados ao mérito, mas, pelo que eu entendi no seu parecer, não é nenhum pedido de informação relacionado à constitucionalidade. Portanto, peço o voto aqui dos nossos colegas vereadores para que a gente possa tramitar esse projeto e seguir o que diz o nosso regimento interno. Obrigada. Obrigado, vereadora Amália. Mais algum vereador deseja discutir? Não tendo discussão, vereador Dalton. Não, é só para reforçar, senhor presidente, que, na verdade, essas informações, possíveis informações, elas podem vir no transcurso do processo, né? Então, agradecemos então a manifestação dos dois vereadores. Passamos à votação, lembrando que temos 2 pareceres. Quem for favorável à tramitação, com o parecer do vereador Dalton Borba, seleciona a tecla verde. Quem for contrário à tramitação e vote por mais informações, é a tecla vermelha. Acho que eu levo isso para o pessoal. Eu tive ainda a honra de contar com 3 votos. Olha lá. Então, obrigado, vereador Toninho. Quem mais? Vereador... eu não consigo ver. Vereador Ezequias também. Importante a gente sempre poder debater os assuntos. Acho que é interessantíssimo. Exatamente. Dando sequência, então, foi aprovado o parecer do vereador Dalton Borba. Passamos ao próximo item da pauta. Pergunta ao vereador Mauro Inácio se ele se encontra presente. Pode passar a leitura do projeto número 554/2023, iniciativa da Maria Letícia. Vereador Mauro Inácio tem a palavra. O vereador Mauro Inácio está nos ouvindo? O Mauro Inácio está apresentando um problema técnico ali na sessão virtual. Estamos passando por um problema técnico nesse instante. O vereador Mauro Inácio apresentou queda da comunicação. Estamos aguardando aqui só chegar o parecer número 11 para que a gente possa fazer a leitura. Pode ser, então vamos pular, tendo a ausência da vereadora Noemia Rocha também no momento. Eu passo então a leitura dos projetos do vereador Rodrigo Braga Reis, o projeto número 15 da pauta. Parecer 01/2023, trata-se do projeto de lei 002/2023, iniciativa parlamentar proposta pela vereadora Josete, que objetiva revogar o artigo 37 da Lei Complementar número 133, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre as hipóteses de aposentadoria dos servidores públicos municipais vinculados ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, as regras permanentes e de transição, os requisitos de concessão e o cálculo dos proventos de aposentadoria, além dos requisitos e cálculos das pensões por morte, direito adquirido, pagamento de abono de permanência.
No presente projeto de lei, a nobre vereadora, em sua justificativa apresentada, inicia seu raciocínio apresentando um esboço histórico sobre a Previdência Municipal, usando como base o histórico RPPS em Curitiba e segue em partes. Só vou ler o final, porque é muito extenso. Em flagrante, portanto, que o alegado déficit atuarial, utilizado como base para a diminuição da faixa de isenção da contribuição dos aposentados e pensionistas para 2 salários mínimos, está aivada de uma série de omissões e ilegalidades, além de que a ausência do cumprimento das obrigações do município no passado e a ingerência referente ao seu RPPS, inclusive com a aprovação da Lei 15.042 de 2017, de iniciativa do prefeito Rafael Greca, desconfiguram completamente o equilíbrio atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba. Concluindo, tal como consta na contextualização fática, o rombo presente na Previdência dos Servidores Municipais de Curitiba decorre de uma sequência de decisões ilegais e equivocadas da administração pública, segundo a vereadora, durante os últimos anos. É um absurdo o município utilizar-se do desequilíbrio que ele mesmo criou na RPPS com a falta de contrapartidas aos aportes dos servidores durante diversos anos para justificar a diminuição da faixa de isenção dos aposentados e pensionistas. Isso grifos da vereadora. Resumindo aqui, a Procuradoria Jurídica, através da Instrução 39 de 2023, ressalta vários aspectos relevantes que também devemos corroborar no mais relevante, pois impactará na questão orçamentária. O aspecto legal foi analisado pelo Projuris, no qual apontou que não há vício de constitucionalidade do município em legislar sobre a matéria de diminuição da faixa de isenção de contribuição dos aposentados e pensionistas, o qual ratificamos o inteiro teor. A eventual aprovação da presente proposição, nesse sentido, não será nem fará as vezes de uma hipotética declaração de inconstitucionalidade, inexistindo qualquer espécie de óbice para que nova norma, de igual teor à do artigo 37 da Lei Complementar 133 de 2021, seja uma vez mais proposta. Desta feita, cumpre analisar os artigos em si que fundamentam a inconstitucionalidade aventada pela senhora vereadora. O primeiro fundamento apontado pela senhora vereadora é o da violação à segurança jurídica, princípio em tese caro ao Estado de Direito. Contudo, na prática, esse princípio não é levado muito em consideração por aqueles que estabelecem a jurisprudência. Outro ponto que deve ser tratado conjuntamente é a alegação de inconstitucionalidade por violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. O STF tem entendimento pacífico de que não há direito adquirido a determinado regime jurídico, quer dizer, as regras que regem determinada carreira, cargo ou função podem ser modificadas e essa modificação não fere direitos subjetivos. O artigo 37, inciso 14º da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98, é autoaplicável. Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente a forma de composição da remuneração dos servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Outro aspecto importante é que devemos ratificar o entendimento fundamentado do Projuris, é no que se refere ao aspecto financeiro, a qual devemos ressaltar as partes relevantes. Vejamos, do equilíbrio financeiro atuarial, princípio expresso somente a partir da Emenda Constitucional 20 de 1998, significa que o poder público deverá, na execução da política previdenciária, atentar sempre para a relação entre custeio e pagamento de benefícios, a fim de manter o sistema em condições superavitárias e observar as oscilações da média etária da população, bem como as suas expectativas de vida para a adequação dos benefícios
a essas variáveis. O Projúri concluiu, vou saltar, o Projúri concluiu que no projeto de lei apontado pela vereadora Josete há existência de vício de inconstitucionalidade, pois implicará em despesas orçamentárias presentes e futuras, devem o referido projeto respeitar a lei de responsabilidade fiscal, com fulcro nos artigos 165 e 166, seus parágrafos e incisos, e 167, inciso 1 da Constituição Federal de 88, combinados com os artigos 54 e 132 do LOM, bem como da Lei Orçamentária Municipal, bem como pelos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e os artigos 8º, 9º e 11º da Lei Complementar 101 de 2017, Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal. Sendo assim, entendemos necessário a pedido de informações a respeito da matéria para subsidiar nova análise por essa CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Curitiba. Muito longo? É só mais uma página, mas é um assunto de relevância para o município, mas se quiser eu posso resumir aqui. Este vereador recorda-se da discussão anterior sobre o assunto, onde era informado pela Prefeitura Municipal de Curitiba que pagou aos servidores do município de Curitiba e com conhecimento posterior do IPMC, Instituto de Previdência do Estado, uma contribuição sindical patronal, que posteriormente foi considerada indevida. Neste momento, não há como dar um parecer técnico e justo sem ter em mãos todas as informações administrativas e judiciais necessárias para que possamos dar prosseguimento ao projeto da vereadora. Eu não concordo, este é meu relatório, em acatar neste momento a análise do parecer da Projúris em relação ao vício de inconstitucionalidade do projeto de lei, onde este relator poderia recomendar o arquivamento do feito, sem uma análise profunda, pois jamais eu prejudicaria os aposentados e pensionistas injustamente. Assim requer a vereadora que providencie a juntada de manifestação em relação à emenda constitucional 103 de 2019, a saber, se o município de Curitiba poderia revogar os 14% de recolhimento dos aposentados e pensionistas do IPMC, esta é uma pergunta, né? Se a prefeitura poderia revogar esses 14%. Há mandamento constitucional autorizando tal feito? Segunda pergunta. O recolhimento dos inativos pode ser menor do que o imposto pela União? Outra pergunta. Requer a vereadora que providencie juntada de manifestação, a saber, se em 2006 ou próximo houve alguma lei municipal autorizando a contribuição de inativos e se foi aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba. E se houve dubiedade interpretativa da lei devido a contradições nesta lei imposta. Requer, pelo princípio do contraditório e ampla defesa, que a vereadora providencie a juntada de informação administrativa pela Prefeitura Municipal de Curitiba e pelo IPMC, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, em relação a esta contribuição sindical patronal que foi recolhida entre os anos de 2017 e 2018, se ela era indevida e se há sentença judicial favorável ou não sobre o assunto. Qual o valor que foi recolhido pela contribuição patronal e se houve, e se indevido, como o IPMC devolveu esses recursos à Prefeitura Municipal de Curitiba. Requer a vereadora que providencie a juntada de informação se houve sentença desfavorável ao Sindicato dos Servidores em relação a esta contribuição indevida. Requer a vereadora que providencie junto à Prefeitura Municipal de Curitiba se há certificado de regularidade fiscal do município em relação ao feito. Requer a apresentação pela vereadora, autora do projeto de lei, de estudos de impactos orçamentários sobre a proposta de lei apresentada.
E, por último, requer a apresentação pela vereadora, autora do projeto de lei, de estudos de impactos financeiros do IPMC dos servidores do município, se há possibilidade de levar o IPMC à bancarrota, deixando milhares de servidores inativos sem um mínimo de sustento. Então, por fim, senhor presidente, nós queremos que nós não podemos arriscar as finanças do próprio IPMC, porque qualquer modificação nesse momento, sem o mínimo sem esse mínimo de informações que eu requeiro, é deixar todos os servidores sem o mínimo de sustento, né? Porque se levar o IPMC à bancarrota, realmente nós vamos criar um problema gigantesco para os aposentados e pensionistas. Muito obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Passo de imediato a palavra ao vereador Ângelo Vagnoni para que faça a leitura do seu voto em separado. Senhores vereadores, senhor presidente, esse é um assunto super relevante para nós na cidade de Curitiba, pois se trata da discussão da vida de milhares de professores, profissionais da educação, profissionais da saúde e outros técnicos e servidores administrativos da nossa cidade. A proposta da professora Josete visa corrigir uma verdadeira afronta ao princípio de segurança jurídica, sobretudo quando consideradas as recorrentes alterações nas legislações relacionadas à previdência dos servidores. No ano de 2017, foram retirados valores do regime próprio de previdência sob o argumento de que haviam recursos suficientes. O município desobrigou-se de fazer a contrapartida patronal. Na mesma esteira foi revogada a Lei Municipal número 12.821, de 2008, que previa uma espécie de segregação de massas, onde o município pagaria por 25 anos todas as aposentadorias e pensões concedidas entre janeiro de 2009 e dezembro de 2023. Ou seja, em 2017, alegava-se que não havia déficit autorial a ponto de se promover a retirada de recursos do próprio regime previdenciário. O Poder Executivo, em 2017, sacou do Fundo de Previdência recursos e anexou esses recursos ao cofre geral da Prefeitura. Não foram os funcionários que trouxeram algum problema para o regime previdenciário. Além disso, recentemente o município majorou a alíquota da contribuição previdenciária para 14%. Logo, passado poucos anos da completa efetivação dessas alterações promovidas pelas leis acima citadas, é completamente desarrazoado, abusivo e inconstitucional ser realizado novo incremento no valor das contribuições devidas ao ente previdenciário sob o fundamento de recomposição do equilíbrio. A nova majoração ocorreu não mais com o aumento do percentual de contribuição, mas sim com a diminuição da faixa de isenção dos aposentados e pensionistas para os salários mínimos. Com isso, houve evidente redução nos proventos de aposentadoria e pensão, em violação aos princípios constitucionais da legalidade, irredutibilidade dos proventos, vedação ao confisco, dignidade da pessoa humana, garantia do direito fundamental à aposentadoria, entre outros. Sendo esse contexto, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na proposta da professora Josete. Ao contrário, a proposta corrige diversas ilegalidades e distorções ocorridas ao longo do tempo. Além disso, caso a proposta tenha tramitação assegurada, poderá a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, no âmbito de sua competência, analisar os aspectos econômicos e financeiros e trazer e sanar todas as dúvidas levantadas pelo digníssimo relator do projeto, o vereador Rodrigo Reis. Por fim, vale mencionar que houve aprovação de legislação semelhante pelas Assembleias Legislativas, no estado de Sergipe e no estado de São Paulo. Diante do exposto, com o devido respeito ao nosso querido relator, eu faço um voto divergente, faço um voto pela tramitação
volto a argumentar de que esse é um tema grandioso, um tema superlativo, deveria ser debatido pelo plenário. Há demonstrações em outras unidades da federação de que tanto câmaras de vereadores quanto assembleias legislativas foram de encontro à lei federal e de encontro a pareceres de inconstitucionalidade. Caso, numa hipótese, o plenário da Câmara de Vereadores de Curitiba, que tem 38 senhores vereadores e vereadoras, aprove, né, por maioria, o projeto da vereadora Josete, cabe ainda, em último recurso, ao Poder Executivo arguir a inconstitucionalidade do presente projeto aprovado. Não há risco. E se tem algum risco do ponto de vista financeiro ao IPMC, ao Instituto ou aos cofres da Prefeitura, eu tenho acompanhado que a arrecadação da Prefeitura de Curitiba, nesses últimos 4, 5 anos, cresceu. E cresceu bem. E a perspectiva de crescimento da arrecadação deste ano é grande, porque só a prévia última do crescimento do PIB trimestral de 3,4%, 3,5% na economia brasileira demonstra um acréscimo na arrecadação de ICMS, de imposto de renda e de todas as alíquotas de taxas e taxas próprias do município de Curitiba. Sendo assim, não vejo risco financeiro, mas posso estar equivocado. O que a presença do secretário de Finanças e do secretário também da questão previdenciária pode sanar qualquer dúvida de qualquer vereador em plenário ou nas comissões por onde este projeto deverá tramitar. Nesse sentido, faço um apelo aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que votem pela tramitação deste projeto para que o conjunto da Câmara se debruce e dê a sua opinião. Muito obrigado, vereador Ângelo Vagnoni. Está aberta a discussão. Pergunta aos vereadores. O vereador Rodrigo Braga Reis já se inscreveu. O vereador Amália na sequência. Preferência, vereador Amália? Vereador Ângelo Vagnoni. Então, vamos por partes, né? Primeiro, nós temos que ser muito responsáveis aqui. Eu participei, até fui na audiência pública que o Partido dos Trabalhadores propôs lá no auditório, onde tinham faixas dizendo que a Prefeitura de Curitiba roubou o dinheiro dos aposentados. E isso é completamente diferente do que foi apresentado lá no auditório pelo seu relatório que o senhor fez agora. Porque lá tinham faixas, inclusive nós tiramos fotos lá, dizendo que a Prefeitura tinha roubado o dinheiro dos aposentados. Em nenhum momento no relatório de você e nem da professora Josete consta isso. Então vocês falam uma coisa e mostraram outra lá no dia da audiência pública. Eu trabalho com os aposentados e pensionistas da Prefeitura há muitos anos, junto da Associação dos Servidores Aposentados da Prefeitura, que tem um medo e reportaram isso para nós, de que se retirar os 14% pode levar o IPMC à bancarrota e eles não vão receber absolutamente mais nada. Aí o senhor me diz que a Prefeitura aumentou a arrecadação numa série... O que nós estamos discutindo isso no plenário. O que nós precisamos para solucionar a questão dos aposentados e pensionistas são mais concursos públicos para que haja uma arrecadação ainda maior. Agora, dizer que aumentou a arrecadação em determinada secretaria ou de determinado setor, isso não contribui em nada para a aposentadoria dos servidores e pensionistas do Estado, da Prefeitura Municipal de Curitiba, perdão. Então, a gente tem que agir com muita responsabilidade. Eu volto a repetir que eu podia pedir o arquivamento do projeto pelo parecer do Projuris. Eu não o fiz, justamente porque a gente tem que levantar esses outros assuntos. Mas eu só de público gostaria de dizer que achei uma irresponsabilidade do Partido dos Trabalhadores fazer uma audiência pública e colocar faixas dentro dizendo que a Prefeitura roubou dinheiro dos servidores. E em nenhum momento isso consta no relatório da professora Josete e nem no seu parecer apresentado agora. Eu achei, inclusive, leviano apresentar isso numa audiência pública, porque nos coloca todos os demais vereadores como se nós, nesse momento, estivéssemos votando contra os aposentados e pensionistas. E eu, nesse momento, na realidade, estou prezando pela segurança jurídica e, principalmente, segurança financeira deles.
Porque se extinguirmos os 14%, eu não tenho essas informações, é isso que eu estou requerendo. Se nós suprimirmos os 14% dos aposentados e pensionistas, se não corre o risco do IPMC quebrar. Era isso que eu queria passar. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereadora Amália. Obrigada, presidente. Eu tendo a concordar com os pontos de inconstitucionalidade levantados pela Projuris, mas o que me preocupa aqui, para além disso também, é outro ponto que também deve ser analisado nessa comissão com relação à constitucionalidade e legalidade da proposta. O projeto não apresenta nenhuma análise de impacto orçamentário financeiro, como foi levantado no parecer do vereador Rodrigo Reis, e também foi apontado pela Projuris. E esse é um ponto que a gente tem batido bastante aqui nessa comissão, né? Depois a Comissão de Finanças vai analisar se essa análise apresentada pelo autor está de acordo com a realidade, mas aqui, nessa comissão, a gente precisa pelo menos que a proposta venha anexada dessa análise de impacto orçamentário financeiro, e essa proposta não contempla esse dado. Então, não tem como prosperar, não tem como tramitar esse projeto sem a gente ter todas as informações que são relacionadas ao que deve ser analisado aqui nessa comissão. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Amália, vereador Rodrigo, vereador Ângelo Vagnoni. Não há mais discussão. Passamos então à votação. Temos 2 pareceres. Quem for favorável ao parecer do vereador Rodrigo Braga Reis para devolução ao autor, a tecla é a verde. Para quem for favorável ao parecer voto separado do vereador Ângelo Vagnoni, a tecla é a vermelha. Por favor, registrem seus votos e aqui agradeço a presença do vereador Ezequias, que está conosco na reunião. Registrados os votos, 7 votos favoráveis ao parecer do vereador Rodrigo Reis, que é para devolução ao autor, e 2 votos pela tramitação. Então, aprovado o parecer do vereador Rodrigo Reis. Retornando, então, aos projetos do vereador Mauro Inácio, que apresentou uma instabilidade de sinal, passa a leitura de imediato ao projeto número 11 da pauta, vereador Mauro Inácio. Projeto 5... Perdão, presidente, vindo velho aí, uma energia negativa derrubou minha conexão. Mas eu tenho aqui o projeto de iniciativa da vereadora Maria Letícia, proposição 0554-2023, que institui a política municipal de cuidados paliativos, conforme especifica. A Projuris manifestou-se por meio de instrução 69-2023, fazendo inúmeros apontamentos no que tange, resumidamente, nos seguintes aspectos: técnica legislativa, competência legislativa, constitucionalidade material. E dado a complexidade e a necessidade da técnica, né, que é necessária, o nosso parecer por mais informações ao Executivo Municipal. Obrigado, vereador Mauro Inácio. Coloco em discussão. Não havendo discussão, parecer por mais informações. Vamos à votação. Vereadores, por favor, registrem seus votos. Isso é intriga da oposição, mas tudo bem, vamos resolver isso de perto. Então foram registrados votos suficientes, foi aprovado o parecer do vereador Mauro Inácio de maneira objetiva. Passamos ao próximo projeto, número 12 da pauta, 523-2023. Muito obrigado, presidente. Pedindo vênia novamente, esse projeto, iniciativa do ilustre presidente Bruno Pessutti, institui a universalização do acesso ao aplicativo Saúde Já no município de Curitiba. A Projuris manifestou-se por instrução 050-2023, fazendo os seguintes apontamentos. Iniciativa, entendendo ser a princípio competência do Poder Executivo Municipal, a modificação do aplicativo. Potencial de vício de densidade normativa na proposição. Vale registrar que a Projuris sugeriu, caso entenda-se pela competência desta Casa de Leis para regulamentar a matéria, em apreço seria prudente, então, obter esclarecimento dos setores técnicos responsáveis pela Prefeitura Municipal, no caso, Secretaria de Saúde. E assim o parecer é por mais informações do Executivo Municipal. Muito obrigado, vereador Mauro Inácio. De maneira bastante breve para discutir o assunto, a ideia desse projeto, já que é de minha autoria, é para que as pessoas que não têm acesso à internet, de alguma forma, ou estão sem crédito no celular, ou não têm acesso à internet, mas possuem um smartphone, possam acessar o aplicativo Saúde Já, sem descontar do seu plano de dados. Então, o objetivo é que a cidade de Curitiba, de alguma forma, proporcione o acesso universal e gratuito, conforme prevê a Constituição, a todos os cidadãos que assim o desejarem, acessando o aplicativo. Então, eventualmente, um cidadão que deseja utilizar o Saúde Já para fazer um agendamento, uma consulta,
e estiver sem plano de dados, naquele momento ele não terá acesso ao aplicativo. E a gente tem a intenção de que a saúde é universal e gratuita e é um processo a todos. Então é somente para discutir dessa forma e explicar aos vereadores o objetivo do projeto. Eu gostaria de fazer aqui um voto em separado, pedindo para tramitação, porque eu acho esse um tema bastante importante e muitas pessoas têm muita dificuldade mesmo com o aplicativo. Entende? Então, isso aí eu vejo que facilita a vida. Oi? A Secretaria pediu? Então, tá bom. O vereador Toninho, mas há uma manifestação solicitada da minha pessoa, da secretária Bia, para que ele pudesse ser analisado pela secretaria, algumas questões técnicas. Muito bem, então... Agradeço caso, do coração mesmo a sua iniciativa, mas caso, eu há um vou pedido. votar por mais informação, mas já esclarecendo, então, que se há algum óbice aí encontrado, então que a Secretaria de Saúde possa facilitar um pouco mais para que as pessoas com menos conhecimento possam também ter o acesso, porque muitas pessoas têm dificuldade com esse aplicativo. Obrigado, vereador Toninho. Agradeço. Vereadora Amália, quer usar a palavra? Bem breve, presidente. Só para destacar que a gente também observou que falta análise do impacto orçamentário financeiro. Então, se Vossa Excelência puder anexar até que esse projeto retorne, a gente... Obrigada. Agradeço. Oi, vereador Mauro Inácio, pode falar. Em apoio à fala da vereadora Amália, exatamente estava apontado aqui no meu parecer, mas eu acabei suprimindo pela necessidade de mais informações do impacto financeiro, né? Já que nem todo mundo tem acesso à internet, então o município deveria providenciar esse pacote de internet, né? Ou acesso, né, gratuito. Obrigado, por isso o pedido de mais informações é justo e seguimos com ele. Está em votação, vereadores, por favor, registrem seus votos. O próximo projeto da pauta. Antes, porém, verificar a quantidade de votos, acho que já foi aprovado, né? Já. Então, de forma unânime, parecer do vereador Mauro Inácio. Passamos ao próximo projeto da pauta, projeto número 13, iniciativa do vereador Beto Moraes, voto da parecer da vereadora Noemia Rocha. Pergunta à vereadora se ela gostaria de fazer a leitura. Ela não está em vídeo, mas está presente na sessão de maneira virtual. Presidente, se você puder ler para mim ou alguém, eu agradeço de coração. Tá ok. Muito obrigado, vereador. Dando sequência, então, a leitura do projeto número 13 da pauta. Declara de utilidade pública a Curitiba Fênix Futebol Americano. A conclusão, então, está faltando documento, devolução ao autor para que promova a juntada de documentos apontados para ulterior análise. Então, como está faltando documentos, já passamos direto à conclusão do parecer para que ele seja deliberado. Falta documento. Encerrada a discussão, passamos à votação. Por favor, registrem os votos no sistema. Mas é esporte, né? Registrados os votos, passamos então ao próximo projeto da pauta, projeto número 14, também de iniciativa de parecer da vereadora Noemia Rocha. Vou fazer a leitura. Concede o prêmio profissional do ano ao senhor Ader Amado Barque Júnior e outros que se destacaram no ano de 2023. Então, projeto de decreto legislativo, com o objetivo de indicação de homenageados, um total de 29 indicações, da análise propriamente dita. Apenas por cautela consignamos que a instrução da Procuradoria Jurídica havia indicado a correção do instrumento adequado para a correção na indicação 202/16 do vereador Ezequias, alusivo ao homenageado senhor Adilton Lúcio Dias Cavalli, uma vez que fora feita de requerimento de anexação para correção de grafia no sobrenome, quando em verdade correto seria a proposição. Emenda modificativa. Porém, analisando o texto do artigo 1º da proposição, verificou-se que a dota comissão outrora promoveu a referida correção
diretamente no inciso 2 do artigo 1º, restando assim insatisfeita a mudança na grafia, dispensando-se, portanto, necessidade de qualquer emenda por esse douto colegiado. Em conclusão, feitas as breves considerações, inclusive em atenção ao cumprimento dos prazos regimentais, o parecer é pela tramitação da proposta. O parecer da vereadora Noêmia Rocha. Coloco a discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação. Com a quantidade de votos suficientes, foi aprovado o parecer pela tramitação. O próximo projeto da pauta era o 15, já foi votado. O 16 agora, iniciativa do prefeito. O vereador Toninho da Farmácia, com a palavra. Temos votos em separado, o vereador Dalton e da Malha, que devolveu sem texto. Muito bem, então trata-se do projeto de lei ordinária 005-00003-2023, iniciativa do prefeito, que regulamenta o sistema de estudo de impacto de vizinhança, sistema EIV, no município de Curitiba, o qual visa regulamentar dispositivo de lei número 14.771, de 17 de dezembro de 2015, de revisão de plano diretor de Curitiba, bem como as espécies de estudos de impacto de vizinhança. Previsto no artigo 228 da Lei Municipal 15.511, de 10 de outubro de 2019, de zoneamento de uso de ocupação do solo. Em breve síntese, o objeto da proposição tem como escopo disciplinar a organização de um conjunto de instrumentos de análise da implantação de empreendimentos ou atividades que possam causar significativo impacto ao município de Curitiba, os quais são relatórios ambientais prévio, estudo de impacto de vizinhança e estudo de impacto sobre tráfego. O Instituto do Sistema de Estudo do Impacto Vizinhança visa atingir as finalidades de estudo da cidade, Lei Federal 10.254, de 10 de julho de 2001, em consonância com o Plano Diretor de Curitiba e ao Estatuto da Cidade, de Lei Municipal de número 11.266, de 16 de dezembro de 2004, com a Lei de Zoneamento funcionando como instrumento da política urbana do município, devendo ser adotado quando necessário a análise prévia de licenciamento e licenciamento de empreendimentos e atividades necessárias e potencialmente causadoras de significativo impacto urbanístico. O relatório ambiental prévio institui, desde 97, pelo Decreto Municipal 838, o qual não se confunde com a EIV, e rima Estudo de Implantação Ambiental, disciplinando a Lei Federal 6.938/81, Política Nacional do Meio Ambiente, por sua vez, é um instrumento de abrangência local para análise prévio e licenciamento de empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental. O estudo de impacto sobre o tráfego, apesar de já existir há mais de 10 anos no município de Curitiba, antes denominado de PGT, Polo Gerador de Tráfego, cujo o fundamento legal reside no artigo 23 do Código de Trânsito Brasileiro, Curitiba, Lei Federal número 9.503 de 97, visa trazer maior eficiência na necessidade de mobilização urbana, atuando em conjunto com os demais instrumentos, principalmente com o novel Sistema Estudo de Impacto de Vizinhança. Esse instrumento, em conjunto
constitui um amparo de ordem legal e técnica para dar eficiência na análise da implantação e implementos ou atividades que possam causar significativo impacto ao município de Curitiba. No tocante à legalidade, verifica-se que a Lei 14.771/2015, Lei do Plano Diretor de Curitiba, previu no artigo 177 a necessidade de lei específica para regulamentar estudo de impacto de vizinhança, visando atender também ao disposto na Lei 15.511/2019, Lei do Zonamento Municipal. Vejamos, Lei 14.771/2015 dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Curitiba. Artigo 177 da Lei Municipal especifica instituirá sistema EIV que regulamentará primeiro, a forma de apresentação do estudo prévio, impacto vizinhança, de vizinhança com completo EIV completo, simplificado e por relatório ambiental prévio, considerando para tanto o porte do uso de localização do empreendimento ou atividade, bem como nível de complexidade de estudo. No segundo, do descritivo dos empreendimentos, atividades sujeitas à prévia apresentação do estudo necessário à obtenção de licenças ou autorizações pedidas pelo Poder Público Municipal. Terceiro, o procedimento e tramitação nos órgãos municipais indicando seu trajeto, momentos decisórios, a possibilidade de recursais. A Lei de Zonamento do Município, Lei 15.511/2019, por sua vez, já havia previsto o conceito e as espécies de EIV ora reproduzida no presente projeto. Título 10º, Estudo de Impacto Vizinhança, no artigo 227, no Estudo de Impacto Vizinhança, é um instrumento de análise para os deixa eu pegar aqui mais perto, daí eu não erro. Subsidiar o conceito de licença ou autorização de empreendimento e atividades que a sua instalação, construção, operação, reforma, ampliação ou funcionamento possam causar impacto ao meio ambiente, ao sistema viário e ao entorno ou comunidade de forma geral no âmbito do município de Curitiba. Artigo 228 são espécies de estudo de impacto de vizinhança. Primeiro, estudo de impacto de vizinhança completo, estudo de impacto de vizinhança simplificado, que já foi lido atrás, e relatório ambiental, no caso aqui. Parágrafo único, regulamentação, especifica, definirá o tipo de uso, localização e porte que serão objeto de elaboração, aprovação do estudo de impacto da vizinhança. Artigo 229, de elaboração de estudo de impacto de vizinhança, não substitui a elaboração de aprovação do estudo de impacto ambiental, requeridos nos termos da legislação ambiental. Com efeito, o projeto em debate completa esta regulamentação, cuja normalização, nos termos do artigo 177 da Lei 14.771/2015, Lei do Plano Diretor de Curitiba, reclamava edição de lei para instituir regulamentação da EIV. Outro sim, em cumprimento ao disposto do Estatuto da Cidade, no tocante à participação popular, verifica-se que o Poder Executivo realizou diversas reuniões técnicas com secretarias municipais envolvidas ao longo de 2021 e 2022, técnica com as secretarias municipais envolvidas, inserindo
se nessas reuniões Conselho da cidade de Curitiba, Concitiba. O Conselho de Concitiba é um órgão, um colegiado municipal de política urbana no sistema da lei número 11, Lei Municipal número 11.226, de 16 de dezembro de 2004, com a finalidade de atuar na formulação, elaboração e acompanhamento da política urbana municipal segundo as diretrizes da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, no plano diretor, tendo por finalidade a gestão democrática da cidade. O Concitiba é formado por órgãos, instituições, entidades ligadas à seguinte temática. Primeiro, habitação e serviços urbanos coletivos, é o primeiro. Segundo, infraestrutura e saneamento ambiental. Terceiro, mobilidade. Quarto, legislação urbanística. Destarte, tem-se por entendido requisito da participação da comunidade, dos movimentos e entidades da sociedade civil na elaboração do presente proposta de lei, acerca da competência municipal, no artigo 30 do inciso 1º ao 8º, no artigo 182 da Constituição Federal, desistiram aos municípios a competência para legislar sobre o assunto de interesse local, bem como para promover o ordenamento territorial, mediante planejamento, controle e uso do parcelamento e ocupação do solo urbano. Do Estatuto da Cidade, no artigo 36, também reclama a edição lei municipal para instituir e regulamentar o microsistema da EIV. Entendeu? Então, para resumir aqui, né, senhores presidentes, o que foi lido aqui, é bastante extenso aqui a leitura. Então, o que nós propusemos aqui, no caso, o trâmite, né? O trâmite para que possamos discutir em plenário e, se for necessário fazer alguma emenda ou alteração, possa ser feito em plenário. Vereador Toninho da Farmácia, passo de imediato, então, a palavra ao vereador Dalton Borba, que tem um voto em separado. Devendo, senhor presidente, passar pela economia, urbanismo e meio ambiente. Dalton Borba. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para ser um pouco mais célere aqui, o meu voto em separado segue a mesma sustentação, a mesma mecânica da Projuris, observando aqui alguns vícios de caráter formal sobre o artigo 5º, parágrafo 1º, artigo 16, parágrafo 2º, artigo 26, parágrafo 3º, que estabelecem que o relatório de impacto ambiental, o estudo de impacto de vizinhança, o estudo de impacto de tráfego poderão ser solicitados pelo Conselho Municipal de Urbanismo, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. Como se vê, as normativas atribuem 3 órgãos diversas competências para requerer o estudo. Não existe clareza sobre os quais casos cada órgão entidade poderá exigir o estudo. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Na mesma linha, se aplica para o artigo 6º, parágrafo 1º, artigo 9º, caput, artigo 10, caput, artigo 11, caput, artigo 17, parágrafo 1º, artigo 19, caput, artigo 20, caput, artigo inciso 2º, artigo 21, caput, artigo 27, parágrafo único, artigo 29, caput, artigo 30, caput, inciso 2º. Então, é uma série de correções, senhor presidente, que trazem uma mácula que comprometem e podem comprometer, inclusive, a própria essência do projeto, razão pela qual o nosso voto é pela devolução ao autor para que essas correções sejam feitas. Obrigado, vereador Dalton Borba, também agradecendo ao vereador Toninho da Farmácia. Coloco em discussão. Temos 2 pareceres para serem votados, acho que não vai haver discussão, então vamos passar à votação. Mais uma vez, cabe-me a orientar os vereadores. Quem for favorável à tramitação é a tecla verde, o parecer do vereador Toninho da Farmácia. Quem for contrário à tramitação pela devolução ao autor, então, é a tecla vermelha, selecionando o voto do vereador Dalton Borba. Está em votação.
algum voto para a vereadora Noêmia? Será que está... A vereadora Noêmia já computou o voto. Acho que já foram registrados todos os votos. São 5 votos para a tramitação, parecer do vereador Toninho da Farmácia, e 3 contrários, parecer do vereador Dalton Borba. Então está aprovado o parecer do vereador Toninho da Farmácia. Passamos ao próximo e último projeto da pauta, projeto número 17, projeto 97/2023, parecer do vereador Ezequias Barros. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Projeto de decreto legislativo Prêmio Ecologia e Ambientalismo 097/01/2023. A emenda concede o Prêmio Ecologia e Ambientalismo à senhora Antônia Pavilac Ribeiro e mais 27 pessoas. Vou ser célere aqui, né? A Projuri indicou que nem todas as indicações atendem o prazo previsto no inciso 1, artigo 4º da Lei Complementar número 109/2018, porém elucido que aqui, conforme verificado, trata-se apenas de mera correção processual para alteração de indicações à pessoa jurídica para a pessoa física. Foi indicado pessoa jurídica, que não deveria ser, foi mudada, né, em tempo ainda, por isso teve essa colocação do Projuris. Ainda assim, tratava-se ainda de fase da indicação do prêmio, não constando, por este motivo, ainda o projeto, conforme acordado com a diretoria legislativa desta Casa de Leis, sendo assim, não vislumbro óbice na tramitação do requerimento. A Lei Complementar número 109/2018 disciplina em seu artigo 4º caput que as honrarias serão propostas da forma de indicação, observadas as disposições regimentais, e serão submetidas à apreciação da comissão competente, a qual, considerando-a apta, apresenta o projeto de acordo de decreto legislativo. Por todo exposto, parecer para a tramitação do projeto. Muito obrigado, vereador Ezequias. Está em discussão. Não havendo discussão, passamos então à votação. Parecer do vereador Ezequias Barros. Perde mesmo. Agradecemos, então, a votação. Foi aprovado o parecer do vereador Ezequias. Está encerrada a pauta. Agradeço mais uma vez aos vereadores que se fizeram presentes e aos que participaram de maneira online. Convoco outra reunião para a próxima terça-feira, horário regimental da comissão. Muito obrigado a todos e boa tarde.